Jornada de trabalho 6x1, a grande discussão do momento. Fui intimado, fui provocado por um inscrito aqui do canal para comentar a partir das minhas perspectivas, a partir da minha perspectiva como advogado de empresários, de empresas, como sou advogado empresarial também, e também advogado de trabalhadores, porque também sou advogado de trabalhadores, atuo em ambos os lados na relação trabalhista. Importantíssimo tema, o tema da última hora, sendo discutido aí em grande escala nas redes sociais e também no Congresso Nacional, e eu quero trazer mais informações, explicar o que é que está sendo discutido, dar meu ponto de vista, dar o ponto de vista do advogado do empresário e do advogado do trabalhador. Olha, tenho certeza que vou trazer aqui muitas informações relevantes. Fique nesse vídeo até o final. Preciso começar dizendo o seguinte, preste bem atenção. A grande discussão agora é pela coleta de assinaturas suficientes para dar início a uma discussão de proposta de emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional. Por que emenda constitucional? Porque a Constituição estabelece como limite de trabalho 44 horas semanais. A ideia é alterar a Constituição para colocar como limite de trabalho 40 horas semanais. A ideia é de início, a ideia principal agora do começo. Importante que seja por mediante a Constituição, porque a Constituição, o artigo 7º, ele já estabelece esse limite e é relevante alterá-lo, tá? Muito importante discutir sobre isso. Então, a ideia agora é discutir, transformar essa coleta de assinaturas numa discussão de propostas de projeto de emenda constitucional, tá? Para debater no Congresso, ouvir todas as partes, empresários, empregadores, governo, entidades representativas, ouvir todas as partes e chegar num denominador comum, através de uma votação, depois de muita discussão. Então, o projeto está em fase inicial. A ideia agora é coletar assinaturas para iniciar a discussão de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional. Tudo bem? Não vai mudar agora, não é para mudar agora, não é para mexer na legislação agora. É para começar uma discussão. Penso eu que é preciso discutir, sim. Nós precisamos discutir e ouvir todos os lados. Ouvir o empresário, o microempresário, o pequeno empresário que emprega muita gente, tem que ser ouvido, e o trabalhador também que fica exausto trabalhando em jornada 6x1 e quer conviver mais tempo com a sua família, também tem que ser ouvido. Ambas as partes têm que ser ouvidas. Agora, uma coisa que precisa ficar muito claro aqui, gente, nós não somos ingênuos, né? Não podemos ser ingênuos. Lei não gera emprego. Lei nenhuma gera emprego. Olha a reforma trabalhista. Foi prometido com a reforma trabalhista que ela geraria muito emprego, seria a grande modernização dos direitos da relação trabalhista. Gerou emprego? Não. Aliás, tem um vídeo completo aqui no canal em que eu comento detalhe por detalhe da reforma trabalhista, que ela mais prejudicou e mais atrapalhou do que ajudou o mercado de trabalho, o fluxo de empregos no Brasil. Tá? Mais prejudicou. Ela veio com uma ideia de modernização e trouxe mais precarização e não resolveu objetivamente as nossas grandes necessidades. Por quê? Porque o que gera emprego é uma economia forte, uma economia fortalecida, uma economia viva, dinâmica, robusta. E o que faz uma economia viva, dinâmica e robusta, gente? Investimento público, investimento privado, menos carga tributária sobre os empresários, mais direitos para os trabalhadores. Até porque é o trabalhador que recebe que faz a economia girar. É ele que coloca o dinheiro para rodar no mercado. É o beneficiário do INSS que coloca o valor do benefício ali para comprar as coisas no mercadinho de bairro, ou nos grandes varejistas, ou compra pela internet. É daí que vem esse fluxo e essa movimentação da economia também, principalmente. Um salário mínimo fortalecido, que atenda às necessidades do povo. Tudo isso deixa a nossa economia mais fortalecida, gente. Pode ter certeza. É isso que deixa a nossa economia mais fortalecida. E não a lei. E não ficar criando leis. Mas se a gente vai falar de modernização, a gente tem que falar de modernização para ambos os lados. A reforma trabalhista, como eu já disse, prometeu modernizar as relações trabalhistas e ela precarizou, fragilizou os direitos trabalhistas. Não modernizou. O máximo que ela fez foi legalizar aquilo que eu digo no vídeo e explico sempre para clientes meus, que é a legalização do bico, né? Que é o tal do contrato intermitente. Mas que não resolve, que não trouxe grandes benefícios e grandes soluções. Então, vai modernizar? Vamos pensar em modernizar? Temos que pensar no direito do trabalhador e no direito dos empresários também, em ambos os lados na relação trabalhista. Até porque a gente está vendo aí um avanço da inteligência artificial. O mundo está mudando, gente. A gente precisa acordar. Já é tendência mundial a redução da jornada de trabalho.
Aliás, o Yuval Harari, no livro 21 lições para o século XXI, que eu já recomendei aqui, quero recomendar que você leia, ele diz que nós vamos precisar já começar a pensar na mudança nas relações de trabalho por conta do avanço da inteligência artificial, que vai reduzir em muito postos de trabalho. E a gente precisa repensar para que as pessoas possam se realocar no mercado, para que a gente não tenha uma multidão de desempregados no país. E aí a economia vai sofrer muito com isso. Pode ter certeza que a economia vai ser a primeira abalada se o número de desempregos aumentar, ainda que a inteligência artificial compense por um lado. De onde vai vir a renda dessas pessoas para consumir? É demanda de consumo que gera uma economia forte, como eu já disse aqui. Então, nós precisamos modernizar, precisar de modernização, mas pensando em ambos os lados, não só em um lado. Agora, ainda falando sobre legislação, a legislação trabalhista já autoriza negociação coletiva entre sindicatos para redução da jornada de trabalho e aumento da jornada ao limite, respeitado o limite da Constituição, 44 horas semanais. A legislação trabalhista já autoriza, tá? E prevê, até parece incentivar, que essas negociações sejam feitas através de convenções coletivas, negociações coletivas. Mas aí fica a minha pergunta, como é que a gente vai esperar grandes negociações coletivas se os sindicatos estão fragilizados? Está desequilibrada essa balança. Então nós precisamos promover um equilíbrio para incentivar as negociações coletivas. Mas agora, nesse momento, os sindicatos estão fragilizados. Não tem poder para negociar, para fazer frente. Aqueles sindicatos que conseguiram grandes direitos trabalhistas, né, que muita gente foi contra lá atrás, dizendo que a economia ia sofrer, que ia acabar com o emprego, e não acabou. Salário mínimo, 13º, férias. Então nós precisamos, sim, fortalecer as negociações coletivas entre trabalhadores, representantes de trabalhadores, sindicais e representantes de empregadores, para conseguirmos aí grandes avanços quanto a conquistas trabalhistas, de modo a deixar o patrão resguardado e o empregado também. Não pode haver um desequilíbrio. Mas aí o outro argumento é que os trabalhadores vão cair em produtividade porque vai reduzir a hora, né? O horário aí de trabalho, a jornada de trabalho. Gente, não vai acontecer isso. Até porque, convenhamos, o trabalhador que trabalha 6x1, o único dia que ele tem de folga, ele está exausto, está acabado. Como é que esse trabalhador vai consumir? Como é que esse trabalhador vai em restaurantes, vai no shopping? Como é que esse trabalhador vai poder desfrutar da vida dele com a família dele, do descanso, de lazer? Como? Se o único dia que ele tem está acabado porque trabalhou 6 dias na semana. Também é preciso pensar isso. Há diversos estudos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que tratam sobre isso. O trabalhador mais descansado consome mais e produz mais. Sem contar as novas doenças aí que estão afastando os trabalhadores dos postos de trabalho, como burnout, depressão, estresse. Tem muita gente sendo afastada aí e muito empregador não pode mandar embora os trabalhadores. Por quê? Porque essas pessoas estão doentes, dada a carga de trabalho sobre elas. Então é preciso pensar assim também. Queremos produtividade? Claro que queremos. O trabalhador precisa produzir mais, para o empregador conseguir pagar um bom salário para ele e tem também o seu lucro. Mas para isso é preciso pensar também que um trabalhador descansado produz mais. Até porque nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? Outro ponto também importante é que essa escala 6x1 ela é mais comum no comércio. E não existe setor da nossa economia com maior rotatividade de trabalhadores do que o comércio. Por que será? Já parou para pensar nisso? E mais, já parou para pensar nos custos dessa rotatividade? Quanto que custa para você dispensar um trabalhador, dar baixa no contrato de trabalho, fazer todos os pagamentos? O pessoal chama do o famoso custo Brasil, né? O custo trabalhista. Então, por que será que tem tanta rotatividade nesse setor da economia? Por que as pessoas não ficam? Por que as pessoas estão sempre saindo, os postos de trabalho estão sempre mudando nesse setor da economia? Já parou para pensar nisso? Tem também a ver com uma jornada que é extremamente exaustiva, cansativa. As pessoas não são felizes, não podem ser felizes, não podem estudar, não podem se qualificar, não tem tempo. Então é preciso pensar e ir além e pensar no futuro. Vou repetir, muitos países no mundo já estão pensando e já estão mudando essa realidade.
Aí as pessoas ficam reclamando que o Brasil é um país atrasado, mas e agora? Temos uma oportunidade para discutir e debater aí um avanço, de fato uma modernização das relações trabalhistas. É preciso pensar, e vou repetir, as pessoas precisam ter tempo para consumir, gente. E consumo movimenta a economia. Tá? Quando a pessoa está cansada, não tem tempo para consumir, para pedir uma comida por aplicativo, para ir num restaurante, para passear com a família, para viajar, para ir no parque, para consumir no parque, para consumir nos comércios de bairro, para ir no shopping. Se a pessoa não tem tempo para isso, ela está cansada, ela não vai consumir. A conta não é difícil de se visualizar. Sem contar, e aqui eu repito, pensando nos empresários, na produtividade desses trabalhadores descansados e felizes. Agora, como se trata de uma discussão que vai ter que ser travada, uma grande discussão, ouvir o máximo de setores possíveis da sociedade, é preciso sim garantir e pensar numa forma a proteger o setor empresarial, os empresários. Obviamente é preciso pensar, de alguma forma, compensá-los, óbvio. Por isso que é preciso começar a discussão. Até porque eu entendo os grandes empresários das grandes redes terem um posicionamento. Agora, eu fico preocupado com os pequenos e médios empresários que são realmente aqueles que movimentam a economia desse país. É preciso pensar neles também, porque eles não têm grandes recursos e grandes fundos, grandes acessos a crédito para se manter. Então é preciso pensar. É preciso pensar no trabalhador que tem ali, que recebe uma comissão, comissionado, que para ele, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Então é preciso pensar em todos esses setores, em todas essas realidades. Por isso que é uma proposta que vai começar. Por isso que a ideia é coletar assinaturas para começar uma discussão. E é preciso discutir e muito. Esse é um tema que tem que ser muito debatido. Até porque, como eu disse, estamos pensando em modernização e há vários países já reduzindo as suas cargas horárias. Alguém pode dizer assim, mas a produtividade do brasileiro não é igual à produtividade na Inglaterra do inglês. Por que será que não é igual, hein? Já parou para pensar nisso? Por que será? Talvez por falta de qualificação. Talvez porque são pessoas... nós estamos num país com pessoas que estão... trabalhadores exaustos, levados ao seu limite. Será que não é por causa disso? É um ponto para debate. É preciso debater. Por isso eu acho que a discussão é pertinente, é necessária e a gente precisa discutir isso mesmo. Tá? Precisamos discutir. O mundo está evoluindo, ou a gente acompanha a evolução, moderniza as relações de fato para ambos os lados, ou a gente vai continuar fragilizando, precarizando nossa mão de obra, nosso mercado de trabalho precarizado, com a qualificação péssima dos nossos trabalhadores, e aí a mão de obra precária, fragilizada, sem direitos. Por isso que eu acho que vale sim a pena esse debate, vale a pena discutir, vale a pena pensar no futuro. Mas vai chegar no Congresso, o Congresso decidiu que não vai levar para frente. Tudo bem, pelo menos houve a discussão, mas nós precisamos discutir, ouvir todos os lados, pensar, repensar, ouvir quem pensa diferente da gente, dar ouvidos ao empresário, ao trabalhador, aos representantes de empresários, de trabalhadores, à sociedade civil. É preciso ouvir, discutir, debater. É para isso que tem Congresso Nacional. Aliás, Congresso Nacional, né? Muita gente reclamando da discussão sobre a jornada 6x1, que trabalha a 4x3. Aí não dá, né? Tá fácil, né? Então nós precisamos realmente ouvir o povo, ouvir a sociedade e buscar sempre o melhor para o nosso país e para a nossa economia. Espero ter contribuído com esse vídeo aqui. Conto com o seu like para a gente poder alcançar mais pessoas. É de graça, só deixar o seu joinha, tá certo? Se inscreva no canal e ative as notificações. Você não perde tempo acompanhando o meu canal. Aqui eu dedico muito tempo descomplicando, facilitando o seu conhecimento jurídico a partir da minha advocacia. Tem aventureiro por aqui não. A gente que milita na defesa de direitos de trabalhadores e de empresários. Por falar nisso, quero te convidar a assistir o vídeo que eu fiz sobre a reforma trabalhista. Assista! Quanto mais conhecimento, melhor. Assista o vídeo aqui, vai valer a pena. E se você quiser conversar, quiser tirar alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Eu e minha equipe estamos dispostos a te ajudar. É isso então. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Fique bem, fique atento ao seu direito, cuide bem do seu dinheiro e conte comigo, hein? Até mais!